O grande homem será derrubado em plena luz do dia por um raio. O jovem leão vencerá o velho em campo de batalha, em um duelo singular em gaiola de ouro. Os olhos lhe furaram, 2 feridos, um morrerá de morte cruel. Seria possível que essas palavras de Nostradamus tenham predito o ataque a Donald Trump no dia 13 de julho de 2024. Acredite se quiser, essa história é pior do que você imagina. Nostradamus, com suas visões nebulosas do futuro, previu não só os eventos que moldaram a história, mas também a tumultuada trajetória de Donald Trump. Será que o destino de Trump estaria certo pelas mesmas forças misteriosas que Nostradamus acreditava ter vislumbrado séculos atrás? Essas previsões sinalizam algo ainda mais perturbador: o fim dos tempos. Profecias que anunciam catástrofes, guerras e transformações profundas têm ressoado ao longo dos séculos. Como essas visões se alinham com os eventos atuais e o que elas podem nos dizer sobre o futuro que nos espera? Prepare-se para saber o que os noticiários não podem te contar, onde cada quadra de Nostradamus pode conter uma chave para entender os eventos de hoje e talvez, apenas talvez, nos dar pistas sobre o que está por vir. Preste atenção em cada detalhe dessa misteriosa mensagem, até porque estou correndo muito risco em divulgar algo que a grande mídia está tentando esconder. Esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento. A profecia do grande homem de Nostradamus é uma das suas quadras mais intrigantes e debatidas. A quadra diz: o grande homem será derrubado em plena luz do dia por um raio. O jovem leão vencerá o velho em campo de batalha, em um duelo singular em gaiola de ouro. Os olhos lhe furaram, 2 feridos, um morrerá de morte cruel. Essas palavras enigmáticas têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos, e muitas vezes são vistas como previsões de eventos históricos importantes. Mas agora, podemos finalmente estar diante do acontecimento exato. A primeira linha, o grande homem será derrubado em plena luz do dia por um raio, sugere um evento chocante e violento que ocorre durante o dia. O uso da palavra raio pode ser simbólico, referindo-se a um ataque repentino e devastador, possivelmente de natureza militar ou política. Historicamente, essa linha tem sido associada a figuras de destaque que sofreram ataques inesperados, como o ocorrido com John F. Kennedy, que também sofreu um ataque durante o dia. A segunda parte, o jovem leão vencerá o velho em campo de batalha, evoca a imagem de um confronto entre 2 forças poderosas, onde um adversário mais jovem supera o mais velho. Essa metáfora pode ser aplicada a várias situações históricas, onde líderes jovens ou novos regimes derrotaram líderes estabelecidos ou velhos sistemas. No contexto político, poderia simbolizar a ascensão de novos líderes que desafiam a ordem estabelecida. A menção de um duelo singular em gaiola de ouro pode ser vista como uma referência a uma luta confinada ou um confronto específico e significativo que acontece em um local de prestígio ou poder. A gaiola de ouro pode simbolizar um lugar de grande valor ou importância, possivelmente uma posição de liderança ou um cenário de destaque onde o duelo ocorre. Finalmente, os olhos lhe furaram, 2 feridos, um morrerá de morte cruel. Sugere um resultado trágico, onde pelo menos uma das partes envolvidas sofre um destino terrível. Os olhos furados podem simbolizar cegueira ou perda de visão, tanto literal quanto figurativa, indicando uma perda de clareza ou poder. A menção de 2 feridos reforça a ideia de um confronto violento com múltiplas vítimas. E então, no dia 13 de julho de 2024, o ex-presidente Donald Trump sofreu um atentado durante um comício em Butler, Pensilvânia. O evento, que atraiu milhares de apoiadores, se transformou em caos quando um atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, disparou contra Trump. A bala atingiu Trump na parte superior da orelha direita, fazendo com que ele se abaixasse imediatamente. A cena foi chocante, com gritos e pânico se espalhando pela multidão, enquanto os agentes do serviço secreto rapidamente cercavam Trump, garantindo sua segurança e levando-o para um hospital próximo. O ataque a Trump gerou uma série de reações imediatas e intensas. Nas redes sociais, surgiram inúmeras teorias da conspiração e acusações, enquanto líderes políticos e figuras públicas de ambos os lados do espectro condenavam a violência. Trump foi liberado do hospital no mesmo dia, em condição estável, e voltou para New Jersey.
A notícia do atentado dominou as manchetes globais, provocando debates sobre segurança, polarização política e o clima de tensão crescente nos Estados Unidos. Ao analisar este incidente à luz das profecias de Nostradamus, muitas semelhanças podem ser observadas. A quadra que menciona "o grande homem será derrubado em plena luz do dia por um raio" parece descrever de forma simbólica o ataque a Trump. A referência à luz do dia se alinha com o comício ao ar livre, enquanto o raio pode ser visto como uma metáfora para o disparo súbito e violento. Essa interpretação oferece uma perspectiva intrigante sobre como as profecias de Nostradamus podem ser vistas como previsões de eventos modernos. Além disso, a menção ao jovem leão e ao velho em confronto pode ser interpretada como uma alusão à dinâmica de poder entre figuras políticas mais jovens, desafiando o status quo, representado por líderes estabelecidos como Trump. A gaiola de ouro pode simbolizar o palco político de alto perfil onde tais conflitos ocorrem. A linha que fala sobre os olhos sendo furados e feridos pode ser entendida como a perda de visão figurativa e o dano causado pela violência política. Este incidente não só sublinha a atual volatilidade política, mas também alimenta a curiosidade sobre a precisão das previsões de Nostradamus. A forma como suas palavras escritas há séculos parecem ressoar com eventos contemporâneos continua a fascinar e intrigar, deixando muitos a se perguntar se estamos realmente vivendo os eventos profetizados há tanto tempo. Nostradamus é conhecido por suas profecias enigmáticas que, segundo muitos, prevêem eventos catastróficos e apocalípticos. Entre suas muitas quadras, algumas se destacam por suas descrições sombrias de calamidades globais que sugerem o fim dos tempos. Uma dessas profecias fala de um grande terremoto que abalará a Terra. O chão tremerá em terras longínquas e o grande teatro será destruído. Muitos interpretam isso como uma referência a um desastre natural de proporções épicas, potencialmente um terremoto devastador que pode causar destruição em massa. Outra quadra de Nostradamus menciona um grande conflito que envolverá muitas nações, levando ao caos e à devastação. A Grande Guerra começará na França e todos estarão contra ela. Um grande cerco, uma grande amargura, quando a velha cidade será deserta. Esta profecia é frequentemente ligada à ideia de um conflito global, possivelmente uma terceira guerra, onde o sofrimento e a destruição serão sentidos por todo o mundo. Essas previsões apocalípticas podem ser vistas em paralelo com acontecimentos modernos. Por exemplo, os desastres naturais têm aumentado em frequência e intensidade, como os terremotos e tsunamis que causaram enormes perdas de vidas e destruição de infraestrutura. Além disso, as tensões geopolíticas entre grandes potências mundiais muitas vezes evocam o medo de uma guerra global iminente. Há conflitos ao redor do mundo e as constantes ameaças nucleares são alguns dos eventos contemporâneos que muitos acreditam ser ecoados nas profecias de Nostradamus. Refletindo sobre a visão de Nostradamus do fim dos tempos, podemos ver que ele imaginava um futuro cheio de desafios e mudanças radicais. Suas previsões, embora escritas em uma época muito diferente, ressoam com os medos e incertezas do mundo moderno. Ele parecia acreditar que a humanidade enfrentaria grandes provações, que poderiam ser vistas como advertências para que tomássemos cuidado com nosso caminho atual. A ideia de um apocalipse, segundo Nostradamus, não é apenas sobre destruição, mas também sobre transformação. Ele sugere que dos escombros de grandes catástrofes, uma nova era pode surgir. Isso nos leva a refletir sobre o presente. Estamos vivendo um período de transição. As crises ambientais, os conflitos políticos e as mudanças sociais podem ser sinais de que estamos à beira de uma nova era. Além de Nostradamus, outras figuras enigmáticas ao longo da história também ganharam notoriedade por suas previsões, atraindo a atenção de curiosos e estudiosos. Entre essas personalidades, destacam-se Baba Vanga e Edgar Cayce, ambos considerados visionários por suas alegadas habilidades de prever o futuro. Baba Vanga, uma vidente búlgara cega, fez previsões que ainda hoje geram debates. Ela afirmava ter visões sobre diversos eventos futuros, muitos dos quais parecem ter se concretizado. Por exemplo, Baba Vanga teria previsto os ataques de 11 de setembro,
referindo-se a 2 pássaros de aço que atacariam a América. Além disso, ela fez várias previsões sobre mudanças climáticas, desastres naturais e até mesmo a ascensão de certos líderes políticos. Seus seguidores acreditam que suas visões são extremamente precisas, apesar de seu método pouco convencional e muitas vezes críptico de transmitir suas premonições. Comparando as previsões dessas figuras com eventos contemporâneos, notamos algumas coincidências intrigantes. As descrições de Baba Vanga sobre desastres naturais e crises políticas parecem refletir os eventos globais que testemunhamos atualmente, como os efeitos devastadores das mudanças climáticas e a instabilidade política em várias partes do mundo. Se alguma dessas previsões fez sentido para você, deixe nos comentários qual a sua interpretação.